Fala galera, beleza? Vamos falar de Copa do Brasil, sorteio das quartas de finais de Copa do Brasil definidos e a gente vai ter um clássico mineiro, o Cruzeiro enfrentando o Atlético já nessas quartas de finais. E o Cruzeiro tem um histórico bom com o Atlético em quartas de final de Copa do Brasil, viu? Se a gente for falar de quartas de finais, o Cruzeiro já eliminou o Atlético na competição. Como esquecer do Pedro Rocha naquele 2019, 3-0 pro Cruzeiro em pleno Mineirão, em cima do Atlético. Foi um grande jogo daquele time, beleza, 2019 terminou de uma forma trágica, né? Obviamente, 2019 foi uma coisa, assim, né? Tem nem o que falar, mas aquele momento foi um dos poucos momentos de alegria pro torcedor cruzeirense em 2019, justamente aquele jogo. E claro, por outro lado, tem também, né, a derrota aí na final da Copa do Brasil de 2014, pro Atlético. Então esses foram os dois únicos confrontos entre Cruzeiro e Atlético na Copa do Brasil. Foi 2014 e 2019. 2014 o Cruzeiro perdeu os dois jogos e aí acabou ficando sem o título. E 2019 o Cruzeiro venceu um e perdeu o outro. O Cruzeiro fez um 3-0 no Mineirão, naquele jogo de ida das quartas de finais, e depois acabou perdendo por 2-0 no jogo de volta, mas se classificou, né? Porque fez um gol a mais aí do que o rival nessa comparação. Mas a gente vai ter esse clássico posto aí, né? Uma coisa muito estranha, a gente já ter um clássico de cara, não era o adversário esperado assim, porque se você puder escolher, você vai querer pegar um adversário mais fraco, né? Então o Atlético Paranaense, que é um time que já vem da Série B, né? O único time da Série B aí nessa questão, o único time da Série B aí nas quartas de finais da Copa do Brasil. E você tem aí, né, justamente esse Atlético Paranaense na chave do Cruzeiro. Eu ainda acho que o Cruzeiro e o Botafogo são os times mais fortes das quartas de finais da Copa do Brasil. Se a gente olhar solidez do time, Cruzeiro e Botafogo são os dois times mais fortes. São os times que vêm melhor na temporada, os times que vêm melhor no Brasileiro, os times mais confiáveis ali dessa fase de Copa do Brasil. Você tem um clássico que é claro que é algo muito diferente. Se fosse um Cruzeiro contra um time hoje, da parte que o Atlético tá na tabela, que é exatamente ali, deixa eu abrir a tabela aqui para eu conferir qual que é a posição do Atlético, acho que é 13º. 11º, 13º, décimo. Então se você for pegar um time da faixa do Atlético, você tem o Fluminense, que é um time que tem a mesma pontuação do Atlético. Eu acho que o Cruzeiro teria uma facilidade com o Fluminense. O Cruzeiro já venceu o Fluminense, né? Não só isso, o Cruzeiro venceu todos os times do outro lado da chave, né? O Cruzeiro venceu o Vasco por 1-0, aquele primeiro jogo de vitória ali do Cruzeiro, do Leonardo Jardim, uma grande sequência depois. O Cruzeiro venceu o Botafogo por 2-0 fora de casa, na casa do Botafogo, isso foi há pouquíssimo tempo, né? Na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, antes desse jogo contra o Santos. O Cruzeiro venceu o Fluminense por 2-0. E aí esse jogo, o segundo jogo da volta da Copa do Mundo de Clubes, né, da volta do Super Mundial. O Cruzeiro venceu o Fluminense lá no Maracanã também, na casa do Fluminense por 2-0. E o Cruzeiro venceu o Bahia no Mineirão, 3-0, né, um grande jogo do Cruzeiro, talvez o primeiro grande jogo do Cruzeiro nesse Campeonato Brasileiro. Acho que sim, primeiro grande jogo do Cruzeiro nesse Campeonato Brasileiro, essa vitória contra o Bahia. Então o Cruzeiro venceu todos os times do lado de lá. Do lado de cá, o Cruzeiro não venceu nenhum time, né? Contra o Atlético nesse Campeonato Brasileiro foi um 0-0, onde o Cruzeiro foi muito superior, foi muito melhor. O Atlético adotou uma postura mais defensiva ali e o Cruzeiro não conseguiu furar essa defesa. Contra o Corinthians, o Cruzeiro até jogou bem ali no primeiro tempo, jogou bem. A maioria do jogo, nos 80 minutos pra frente, o Cruzeiro deu uma desligada, eu acho que sim, sentou em cima do resultado, achou que já estava tudo resolvido, o Corinthians começou a ameaçar, mas só depois dos 80 minutos também, só no final do jogo, 0-0 na Arena Corinthians. E contra o Atlético Paranaense, obviamente, o Cruzeiro não jogou nessa temporada, porque o Atlético Paranaense está atualmente na Série B. Então, o Cruzeiro tem esse confronto contra o Atlético pelas quartas de finais logo agora, é no dia 27 e no dia 11, né? Essas são as datas bases, isso pode acabar mudando. Você tem uma data FIFA no meio disso tudo, então você tem uma data FIFA ali que vai de dia 1º de setembro a dia 9 de setembro.
Então, isso pode mexer também. É um momento onde muita coisa pode mudar, mas o Cruzeiro tem um descanso agora, né? Porque o Cruzeiro jogou no dia 10, né? Que foi aquele jogo contra o Santos, foi no domingo. Depois o Cruzeiro vai jogar só no dia... Aliás, que dia 10? Foi dia 10 mesmo, né? O jogo. O Cruzeiro vai jogar só na segunda-feira, dia 18, contra o Mirassol. Então o Cruzeiro vai ter uma semana cheia, né? E aí 7 dias de fato de você poder trabalhar, de você poder recuperar os jogadores, porque os jogadores do Cruzeiro estão sim muito desgastados, então tem esse lado muito bom pro Cruzeiro de você poder descansar os seus jogadores. Depois o Cruzeiro vai jogar lá no domingo, no dia 23, contra o Internacional, e aí depois esse jogo pela Copa do Brasil, aparentemente, né, a início, no dia 27, na quarta-feira. Enquanto isso, o Atlético, por exemplo, vai ter que jogar no dia 14 contra o Godoy Cruz pela Copa Sul-Americana. Isso é em Belo Horizonte. E aí o Atlético joga no dia 17 contra o Grêmio. E depois o Atlético joga contra o Godoy Cruz de novo no dia 21. Então, o Atlético vai ter um pouquinho mais de desgaste em relação ao Cruzeiro. Porque vai ter que viajar, porque tem 2 jogos a mais do que o Cruzeiro nessa comparação, né? Então o Cruzeiro tem uma vantagem aí de estar um pouco mais descansado. Se a gente viu como que essa questão do desgaste mexeu com os jogadores do Cruzeiro, principalmente agora em setembro, onde o Cruzeiro teve um calendário muito mais apertado, quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo, o Cruzeiro teve aí uma facilidade maior nessa questão do... Vai ter, né? Claro que isso não é uma garantia, né? O Cruzeiro vai ter aí um problema menor do que o Atlético em questão de logística, em questão de horários, em questão de recuperação, em questão de treinamento. Então o Leonardo Jardim vai poder trabalhar muito bem esse time. A gente espera que o Leonardo Jardim possa trabalhar muito bem esse time nesse período para poder, de fato, ter os jogadores inteiros aí em toda essa disputa de Copa do Brasil, né? A gente não sabe aí como é que vai ser, se vai ter jogador do Cruzeiro convocado para essa data FIFA. Normalmente tem jogadores do Atlético, né? O Júnior Alonso vai para a seleção do Paraguai, o Alan Franco vai para a seleção do Equador, então esses caras devem ir aí para suas respectivas seleções. A gente não sabe se o Matheus Pereira vai ser convocado, se o Caio Jorge vai ser convocado, né? São jogadores que podem estar no radar da seleção aí, são os convocáveis do Cruzeiro. Acho que hoje, nesse momento, né? O William já foi, mas hoje não é mais. O Fabrício Bruno, né? O Fabrício Bruno também pode ser um jogador aí convocado para a seleção brasileira. Então, a gente tem essa data FIFA no meio também, que mexe um pouco com esse desgaste, mas se os jogadores do Cruzeiro não forem convocados nesse momento, então vão ter também uma semana longa, uma semana cheia, muito tempo aí de trabalho para o Leonardo Jardim poder desenvolver esse time melhor, poder recuperar tudo aquilo que desgasta o time, poder corrigir aqueles erros que a gente vem vendo acontecendo aí no Cruzeiro, que tem uma certa dificuldade nesse momento especificamente, mas a gente tem boas expectativas aí para esse jogo. Com certeza o Cruzeiro é melhor do que o Atlético. O Cruzeiro é melhor do que o Atlético na bola jogada. Um clássico é um clássico, isso é difícil, mas o Cruzeiro hoje é melhor do que o Atlético na bola jogada. Vamos ver agora na disputa de quartas de finais da Copa do Brasil, de fato, que a gente vai ver quem vai passar. E aí o Cruzeiro passando, enfrenta Corinthians ou o Atlético Paranaense, pega o Vasco, o Botafogo ou o Fluminense ou Bahia na final da Copa do Brasil. É isso aí, quero saber o que vocês acharam aí desse sorteio, o que vocês acharam aí do adversário, né, do clássico, agora nessa fase de Copa do Brasil. Então deixa o comentário aqui, deixa o like, se inscreve, compartilha o vídeo, tamo junto, até a próxima.